Estudo do Apocalipse. Bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, em todas as cartas, nós identificamos uma coisa comum, que é a salvação eterna. O Senhor Jesus fala de uma forma preocupante com respeito à salvação dessa gente, dessas pessoas, porque muitos apresentavam obras, porém essas obras não justificavam os seus erros. O que muitas pessoas pensam que fazendo obras para Deus, servindo a Deus com amor, ora com fé, com dedicação, com perseverança e sofrendo provas por amor do seu nome, etc., ainda assim, isso não pode e jamais vai poder encobrir os pecados escondidos, as coisas erradas, as atitudes contrárias à vontade de Deus. Então, você que está me ouvindo neste momento e que está fazendo a obra de Deus, você nunca jamais pode pensar que as suas obras, que as suas atitudes concernentes à obra de Deus vão encobrir os seus pecados. Nós não podemos deixar-nos enganar, porque os demônios se nos submetem, porque as pessoas são curadas, porque as pessoas têm entregado suas vidas para Jesus. Isso não quer dizer que nós sejamos santinhos, que nós sejamos perfeitos, que está tudo bem conosco. Não necessariamente, porque você pode fazer a obra de Deus e ainda assim ter um caráter contrário à palavra dele. Bem, cada um que examine-se a si mesmo, cada um que veja a si mesmo e tome a atitude de acordo com as cartas que o Senhor manda. Ele diz para uma: arrepende-te, senão venho contra ti. Arrepende-te, senão vou apagar o seu nome do livro da vida. Arrepende-te, porque senão virei contra ti como ladrão. E em todas elas, ou melhor, em 5 dessas 7 cartas, o Senhor Jesus faz advertências sérias contra aquelas pessoas que mostram serviços, mostram obras, porém também um caráter mau. Nós falamos de Tiatira, que era uma igreja que tinha obras, amor, fé, serviço, era serva, e também perseverança. Inclusive, as últimas obras eram maiores, mais numerosas do que as primeiras. Porém, ela tolerava Jezabel. Não adiantava nada. Quer dizer, que todo aquele trabalho bonito de amor e fé, perseverança, serviço, não pôde justificar, não pôde encobrir aquele tolerar Jezabel. Bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa Jezabel nós já vimos que pode ser um sistema, pode ser uma corrupção política, pode ser mistura da sua fé pura, cristalina, com uma atitude ou um comportamento contrário às coisas de Deus. Enfim, essa Jezabel nós já discutimos a esse respeito. Vamos agora, então, passar a outra carta. A carta de Sardes diz assim o Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Verifica, minha amiga, meu amigo ouvinte, primeiro Jesus, ele identifica, ele diz para quem vai a carta. Depois ele se identifica quem é que está falando, quem é que está dirigindo essa carta. Então ele diz assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós sabemos que os 7 Espíritos de Deus representam o Espírito Santo, representa a totalidade de manifestação, de ciência, de glória, de sabedoria, enfim, de tudo o que é necessário, de tudo que pode, tudo que é possível. Assim é o Espírito Santo. Esses 7 Espíritos nós já vimos lá, inclusive, em Isaías, quando fala dos 7 Espíritos, né? Fala sobre o Espírito
de Jesus. Diz assim, com respeito ao Senhor Jesus, lá em Isaías capítulo 11, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Quer dizer, das suas raízes um renovo. Está falando sobre Jesus. Repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 Espíritos. Então, acreditamos que quando Jesus se identifica como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, é justamente isso. Espírito de conhecimento, de fortaleza, de sabedoria, do temor, etc. E as 7 estrelas. As 7 estrelas, lá no capítulo 1, versículo 20 de Apocalipse, diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, aí diz assim, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os anjos das 7 igrejas. Então, Jesus tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Ele diz assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O que ele quer dizer com isso? Conheço as tuas obras. Jesus conhece as obras de cada um de nós. Ele conhece tudo a nosso respeito. Não há nada, absolutamente nada. Nós já falamos isso na carta anterior. Porque como ele tem os olhos como chama de fogo, ele pode penetrar no mais profundo do nosso ser e até mesmo perscrutar o nosso entendimento, a intenção do nosso coração. Ele sabe tudo, ele tem tudo nas suas mãos. E não adianta a gente querer tentar encobrir os nossos defeitos, os nossos erros com as nossas boas obras, ou a nossa fé, o nosso amor, a nossa perseverança. Tudo isso não tem nenhum sentido ou valor se há um caráter mau, se há uma intenção má, se há injustiças no nosso coração, no nosso meio, se a gente permite que haja coisas assim. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives. Normalmente a pessoa que faz obras, ela tem o seu nome, não é? A pessoa realiza uma obra para Deus, ela tem um nome. Então as pessoas conhecem-na pelas obras que ela realiza. Então, muitas são as pessoas, muitas são as igrejas, muitas são as denominações que têm nome, verdadeiramente têm nome, mas não estão vivas. Conheço as tuas obras, que tens nome. Quer dizer, muitas igrejas estão vivendo da glória do passado, estão manifestando-se ainda com a glória do passado. Tem nome do passado, tem nome de que vive, porém está morta. É isso que é muito perigoso, porque, minha amiga e meu amigo ouvinte, quantas pessoas são iludidas consigo mesmas, iludidas com as suas próprias obras. Eu sempre tenho procurado examinar o meu coração. Eu sempre descubro coisas erradas em mim. Eu sempre descubro que eu não tenho nada que preste em mim diante de Deus. Que eu sou um mísero pecador. Eu sempre peço que Deus tenha misericórdia de mim, compaixão, que me perdoe, que me purifique, que me lave. Porque você que não me conhece, minha amiga, meu amigo ouvinte, você me acha um santo, você me acha uma pessoa muito boa, pessoa de Deus. Isso não tenha dúvida a respeito que eu sou de Deus, eu não tenho dúvida. Mas eu sou de Deus pela misericórdia dele, porque sou tão cheio de defeitos, tão cheio de falhas, tão cheio de fraquezas. Às vezes, é como o apóstolo Paulo disse, né? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu não devo fazer, a isso é que eu faço. Quão miserável homem que eu sou. Em mim, disse o apóstolo Paulo, quer dizer, na minha carne não habita bem nenhum. E essa é que é a realidade. Mas, graças a Deus, que se por um lado eu vejo isso em mim, por outro lado eu vejo também que eu reconheço. A coisa mais gloriosa é você reconhecer, é você saber, é você reconhecer
essa sua insignificância. E só a misericórdia de Deus para nos salvar, para nos guardar. E nisso eu vejo a grandeza de Deus, do amor de Deus. E eu não tenho vergonha, minha amiga, meu amigo ouvinte, de confessá-lo diante de vocês. E é bom que vocês me vejam assim, um homem frágil, um homem que carece da graça de Deus, que carece de orações. Porque, sendo humanos, nós não temos nada para apresentar diante de Deus de bom, a não ser a fé naquele que nos justifica, que é o Senhor Jesus. Quando eu coloco a minha fé no Senhor Jesus, então Ele me justifica, Ele me limpa, Ele me purifica. É por causa dele que Deus me vê, me atende e tem compaixão de mim. Ah, se não fosse o meu Senhor Jesus, eu seria o mais desgraçado dos seres humanos. Minha amiga, meu amigo ouvinte, olhe para si, examine-se a si mesmo e verifique se você reconhece essa sua insignificância diante do Altíssimo, que você carece da misericórdia de